Tem casas que parecem fortes por fora, mas estão desabando por dentro. Lares onde o silêncio é mais alto que qualquer briga. Famílias que sorriem para as fotos, mas choram em quartos separados. Você já sentiu que está lutando sozinho para manter de pé algo que outros deixaram cair? Já tentou orar, mas a dor da desunião tirava até suas palavras? Pois saiba, há uma promessa escondida no Salmo 127 que o inimigo não quer que você descubra. Porque o que Deus constrói, o inferno não derruba. E hoje, essa promessa vai ser destrancada. Tem famílias que vivem juntas, mas estão separadas espiritualmente há muito tempo. Pais que sustentam a casa, mas não alimentam o coração dos filhos. Mães que fazem de tudo, mas se sentem invisíveis dentro do próprio lar. Filhos que cresceram ouvindo gritos e agora não sabem mais ouvir a voz de Deus. Quando o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele não está falando só de tijolos. Está falando da base espiritual, do alicerce invisível, que segura as paredes da alma unida. Quantos vivem num lar onde o teto é bonito, mas o coração está rachado? Você já olhou ao redor da sua família e se perguntou: como chegamos nesse ponto? Porque às vezes não foi uma grande tragédia. Foi o acúmulo das ausências, foi a frieza entrando devagar, a oração que foi adiada, o perdão que ficou preso. E aí, de repente, o lar virou campo de guerra. Palavras viraram armas. O silêncio virou cárcere. Mas escute, Deus ainda levanta reconstruções onde o mundo só vê ruínas, e a restauração da sua família não virá pelo grito, virá pela fé. Você pode até estar ferido, mas ainda tem uma promessa viva dentro da sua casa. E promessa viva não apodrece. Ela só está esperando o toque do Espírito para florescer de novo. Muitas pessoas tentam resolver o caos familiar com força humana, conselhos, tentativas, empurrões emocionais, mas o Salmo 127 começa dizendo: se o Senhor não edificar, porque o que não nasce em oração não se sustenta na guerra. O que foi construído na carne vai desabar no dia da tempestade. Mas o que Deus planta em lágrimas, Ele mesmo rega com graça, e no tempo certo, floresce. Tem alguém nesse momento ouvindo essa palavra que tem orado sozinho há anos, pedindo mudança na família? Já tentou conversar, já tentou calar, já pensou em ir embora, mas algo dentro de você te impediu de desistir. E esse algo era o próprio Espírito Santo, porque Deus não permitiu que você desistisse da sua casa. E se Ele preservou sua fé até aqui, é porque a restauração já está sendo gestada no invisível. Mas o que poucos sabem é que a maioria dos milagres familiares começa em silêncio, começa num pedido que ninguém ouviu, num quarto fechado, com lágrimas que só Deus viu. E é ali que o céu começa a girar engrenagens que os olhos humanos não conseguem perceber. Você achava que estava orando em vão? Não estava. Cada lágrima foi colhida. Cada palavra sussurrada foi escrita no livro eterno. O inferno treme quando alguém ora pelo lar com o coração rasgado. Mas a fé intacta. E sabe o que mais esse salmo diz? Diz que os filhos são herança do Senhor. E herança não se joga fora. Herança se protege, se limpa, se cura. Mesmo que tenha chegado rachada, mesmo que tenha sido ferida por palavras, mesmo que esteja distante hoje. Existe um segredo espiritual aqui que muitos ignoram. É que quando você começa a orar por sua família com base na palavra, você ativa a promessa e silencia a acusação. Você para de repetir maldições inconscientes que vêm há gerações e começa a declarar o novo ciclo que Deus preparou. Tem palavras que você ouviu de seus pais, que você jurou nunca repetir, mas hoje, sem perceber, está dizendo as mesmas frases. É assim que as fortalezas se perpetuam.
Mas Deus está quebrando isso hoje. O ciclo vai parar em você. A bênção vai começar em você. E mesmo que a dor tente te convencer de que é tarde demais, Deus ainda está escrevendo o fim dessa história. E Ele nunca termina em derrota aquilo que começou em promessa. Há um novo tempo vindo para sua casa. Um tempo em que a presença de Deus será o alicerce. Um tempo em que a oração voltará a ser o centro. Um tempo em que a paz será sentida nos detalhes simples, nos olhares, nos abraços, nos silêncios curados. E tudo começa aqui, com essa decisão de se colocar de pé, de declarar que sua casa tem dono e que o Senhor vai restaurar o que parecia perdido. A verdade é que o inimigo não precisa destruir sua casa de uma vez. Ele só precisa infiltrar a indiferença. Só precisa roubar a honra. Só precisa apagar o altar da oração. E o resto se desmancha com o tempo. Quantos pais hoje vivem frustrados, tentando recuperar o vínculo com seus filhos, sem perceber que o distanciamento começou quando a oração em família foi deixada de lado? Quantas mães clamam por união, mas carregam dentro do peito o peso de terem feito tudo sozinhas? E quantos filhos que agora são adultos estão reproduzindo as feridas que juraram esquecer? Mas quando o Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, Deus está nos mostrando algo. Toda flecha precisa ser moldada, alinhada, lançada na direção certa. E quem ora se torna o arqueiro. Tem muita gente tentando consertar o telhado da família, mas a rachadura está na fundação espiritual. Por isso, você precisa entender, a restauração começa no espírito, não na emoção. Você pode até conversar, pode aconselhar, pode expor seu coração, mas se não houver intercessão, não há transformação, porque o que está em jogo não é só comunicação, é batalha espiritual. Deus está chamando você para se tornar guardião da atmosfera espiritual da sua casa. Não importa se te ignoram, não importa se zombam da sua fé. Quando você ora, você está estabelecendo território. Você está marcando o chão com autoridade celestial. Quem ora pela família, mesmo sendo ignorado por ela, carrega o mesmo espírito de Neemias. Constrói com uma mão e luta com a outra. E quando você ora em nome de Jesus, você não está apenas pedindo mudança. Você está ativando uma promessa. Você está dizendo ao mundo espiritual: minha casa pertence a Deus e eu não vou entregar meus filhos, meu casamento, minha paz, sem guerra. Teve uma mulher que orou durante 17 anos por seu marido incrédulo. Ele zombava dela, saía, voltava bêbado, gritava. Mas toda noite ela colocava a mão no travesseiro dele e dizia: Senhor, transforma esse coração. 17 anos. No 18º, ele entrou em uma igreja pela primeira vez e caiu de joelhos sem ninguém tocar nele. Foi o Espírito, foi a constância, foi a guerra invisível que venceu. Tem batalhas que você vence sem mover um dedo. Só precisa manter o joelho no chão e o espírito de pé. E se você está ouvindo isso agora, com o coração cansado, achando que não tem mais forças, é porque o inimigo tentou te convencer de que era tarde demais. Mas há uma voz maior dizendo: eu ainda estou aqui e vou restaurar o que o inimigo tentou destruir. Há portas que Deus vai fechar para que a família volte a se olhar nos olhos. Há situações desconfortáveis que virão como instrumentos de cura. Às vezes Deus permite o caos para derrubar ídolos dentro de casa. E quando tudo desmorona, Ele reconstrói com base em sua presença. Você não perdeu o controle. Você foi levado ao ponto onde só Deus pode agir. E quando só Deus pode agir, é aí que o milagre começa. E o próximo ponto pode te confrontar de um jeito que você não espera. Porque talvez você esteja orando para Deus mudar os outros, mas Deus quer começar a cura em você. Sim,
Às vezes somos a resposta da oração que fizemos para o outro. Às vezes é no nosso arrependimento que o lar encontra um novo caminho. E é quando deixamos de querer vencer uma discussão e começamos a clamar pela reconciliação, que o Espírito começa a agir de verdade. Restauração não começa com a razão, começa com humildade. E onde há humildade, Deus derrama favor. Hoje, Deus está restaurando sua posição espiritual dentro da sua família. Você pode ter perdido o respeito de alguém, pode ter falhado, pode ter gritado, pode ter se ausentado, mas quando você se alinha novamente com o céu, a honra começa a ser reconstruída no invisível, porque não há vergonha que resista à graça, e não há erro que Deus não possa redimir, quando o coração é sincero diante dele. Sua oração está quebrando correntes que se formaram em gerações passadas. Você está abrindo espaço para que os seus filhos não precisem repetir as suas dores. Você está liberando o perdão que ninguém nunca te deu, para que a liberdade comece agora. E tudo isso começa quando você ora com base na palavra. Salmo 127 não é só um salmo de bênção, é uma convocação. É Deus dizendo: se for comigo, a casa será forte. Se for em mim, a casa será firme. Se for por mim, a casa será cheia de paz. Em orações que você faz pela família, e o céu responde com silêncio. E você pensa, será que Deus me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é indiferença, é estratégia. Quando tudo fica quieto, é porque Ele está operando no invisível. É porque Ele está te ensinando a permanecer mesmo sem sinais. E é isso que sustenta a fé de verdade. Crer quando tudo parece parado. Deus não precisa te mostrar provas para agir. Ele precisa de um coração disponível. Um altar aceso, uma fé que resiste à demora. Talvez sua casa esteja em guerra hoje, mas Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está ensinando seus olhos a verem com maturidade. E quando seus olhos forem treinados para enxergar o espiritual, você vai perceber que a presença dele nunca saiu do ambiente. Tem orações que mudam o mundo ao redor, mas tem orações que primeiro precisam mudar você por dentro, porque Deus não quer apenas reformar sua casa, Ele quer edificar. E edificar é mais do que consertar rachaduras, é colocar novo fundamento. Tem pessoas que querem um milagre imediato, mas não se permitem passar pelo processo, e milagre sem transformação vira repetição de dor. Por isso Deus às vezes desacelera tudo, porque Ele sabe que, se agir antes do tempo, você vai perder de novo o que Ele restaurou. É por isso que a restauração da sua família pode estar levando mais tempo do que você gostaria, porque Deus está curando na raiz, está podando o que não frutifica, está ensinando o amor que perdoa sem ser aplaudido, está ensinando a paciência que ora sem controle. Está ensinando você a depender, não a forçar. E o próximo ponto pode te fazer repensar tudo. A dor da espera pode ser o lugar exato onde Deus está forjando sua autoridade espiritual. Porque quem é treinado na dor da espera, lidera na hora da resposta. Você não vai ser só alguém que orou. Você vai ser alguém que levantou um altar dentro da casa e, por causa disso, as próximas gerações não viverão o mesmo caos que você enfrentou. Imagine um pai chegando em casa depois de um dia difícil. Ele vê a esposa cansada, os filhos distraídos, a casa bagunçada. Ele vai até o quarto, ajoelha no chão e ora baixinho: Deus, eu não sei como mudar tudo. Isso, mas começa por mim. No dia seguinte, algo sutil muda. Um abraço, um olhar mais calmo, um silêncio menos pesado. Ele não vê ainda a grande transformação, mas o céu já marcou o ambiente. Porque onde há um altar, há promessa. E é por isso que hoje você está sendo chamado a construir. Mesmo sozinho, mesmo sem apoio, mesmo sem sinais imediatos, construa. Porque a oração que você
Faz hoje em segredo. Será o testemunho público da sua casa amanhã. E Deus está dizendo: se você levantar esse altar, eu vou levantar o que caiu. Se você não parar, eu vou restaurar o que secou. Tem pessoas que pararam de orar pela família, porque se cansaram de esperar. Mas hoje o Espírito está dizendo: volte, ainda não acabou. O tempo da restauração é diferente do tempo da emoção. Enquanto você olha para o agora, Deus já está olhando para as próximas gerações. Ele está vendo seus netos livres de traumas que você decidiu quebrar hoje. Ele está enxergando futuros inteiros sendo libertos pela sua escolha de orar com fé agora. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo por todos os que virão depois. E por isso, o céu leva isso tão a sério. Deus está te colocando no lugar de reconstrutor espiritual da sua linhagem. Está te dando autoridade para declarar: na minha casa, o ciclo da destruição parou. Na minha casa, o amor não vai mais morrer sufocado. Na minha casa, Deus é o centro e tudo que não se alinha a Ele será transformado. Talvez você ainda não veja frutos, mas a raiz já foi tocada. E quando a raiz é curada, o fruto vem. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. A dor está afunilando. O silêncio está terminando. A reconstrução está começando. E sua família vai testemunhar o que Deus pode fazer com alguém que não desiste de orar. Talvez você tenha crescido em um lar onde a oração era ausente, onde o perdão era raro, onde o afeto era silencioso e a dor era rotina. Talvez você tenha jurado que faria tudo diferente, mas hoje se vê preso em padrões que jurou abandonar. Mas escute, você está sendo levantado por Deus, como a rachadura no ciclo, a rachadura por onde a luz entra, a fenda pela qual a graça escorre, a brecha onde o céu vai agir para mudar a história inteira. O Salmo 127 não fala de obras humanas, fala de dependência, fala de entregar o projeto familiar ao único capaz de reconstruir ruínas sem deixar vestígios da destruição. Se o Senhor não edificar, não importa o quanto você tente, o quanto force, o quanto grite, a casa só permanece se Deus for a base. Mas se Ele for, ninguém derruba, nem o tempo, nem a traição, nem a frieza, nem os ataques invisíveis que tentaram paralisar sua casa. Você não está aqui ouvindo essa palavra por acaso. Foi atraído, foi convocado, foi separado, porque tem uma unção sobre sua vida. Não só para vencer, mas para restaurar. Você não é só sobrevivente da guerra. Você é instrumento de paz no meio do caos. Você não é só mais um que chorou pela família. Você é aquele que o céu escolheu para levantar um altar em meio aos escombros. Deus vai usar o que você viveu para curar o que parecia incurável. Vai usar sua dor para restaurar outros. E tudo começa agora, com uma simples oração de rendição. Senhor, eu não consigo mais com as minhas forças, por isso eu te entrego tudo. Minha casa, meus filhos, minha história, meus erros, minhas falhas, meu passado. Se o Senhor não edificar, eu não quero mais tentar. Mas se for contigo, eu sei que nada vai ser em vão. Essa oração pode parecer pequena, mas ela carrega o poder de um reinício. Ela é o ponto de partida para a nova construção. E Deus não reconstrói do mesmo jeito. Ele faz melhor, Ele faz novo. Não tente restaurar o que foi antes. Peça para Deus fazer algo que nunca existiu, porque talvez o que você quer de volta nunca foi saudável. E o que Deus quer te dar é completamente diferente e infinitamente melhor. A sua casa vai ser lugar de cura, o ambiente vai mudar, a frieza vai recuar. A voz do Espírito vai voltar a ser ouvida, e até quem não acreditava vai reconhecer que houve um toque de Deus naquele lugar. Você vai entrar em cômodos e sentir paz onde antes havia peso. Você vai sentar à mesa e ver sorrisos onde antes só havia silêncio. Você vai olhar para as mesmas pessoas
mas verá novas atitudes, porque onde há oração, há transformação, não porque você gritou, mas porque você decidiu orar com fé, como quem crê no impossível. E o impossível é o campo onde Deus gosta de trabalhar. A partir de hoje, declare com sua boca: na minha casa, o Senhor vai edificar. Na minha família, o Espírito Santo vai habitar. Nos meus filhos, a promessa vai se cumprir. Na minha linhagem, a maldição acabou. No meu lar, haverá paz. E se você já declarou isso, então entenda: a reconstrução já começou, mesmo que lenta, mesmo que silenciosa, mesmo que invisível, porque a fé é o que move o céu. E você acabou de mover algo eterno com a sua entrega. Agora, respire fundo, feche os olhos e receba essa palavra final. Você foi escolhido por Deus para ser a coluna espiritual da sua casa. Você não está sozinho. A dor que te trouxe até aqui foi a prova de que sua oração é poderosa. E Deus está liberando sobre você agora um novo tempo. Tempo de renovo, tempo de cura, tempo de recomeço, tempo de testemunho. A sua família será restaurada, não por obras humanas, mas porque a mão de Deus está sobre ela. E o que Ele toca, Ele transforma. E o que Ele começa, Ele termina. E o que Ele edifica, permanece. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque talvez a restauração da casa de alguém comece com a sua entrega.